Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para fazer um videozinho sobre questão de liquidez de mercado. Passei aqui para falar, comentar também sobre essa questão aqui desse gap nesse mercado. Hoje mais cedo, para quem assistiu a live no YouTube que a gente fez, eu comentei sobre a possibilidade de abertura de gap, né, na abertura do mercado devido ao dado econômico que ia ter hoje. Dado econômico não, na verdade é um discurso, né, do presidente Trump, né, que aconteceu às 17 horas. Então eu falei para vocês que operam esse horário, né, que o mercado está fechando. Momento em que a gente tivesse a abertura do mercado às 19 horas, a gente poderia ter a possibilidade de gaps, né? E a gente vê aqui que realmente teve gaps. Eu quero ver aqui se teve em outros ativos, eu tô olhando agora, primeira vez, então não sei se teve gap ou não nos outros ativos. Vamos ver aqui, aparentemente não teve. Foi mais pra zona do dólar mesmo, eu acho. É, aparentemente. Vamos ver se o SDCAD teve gap. Aparentemente também não. Nós tivemos gap somente do Dow Jones, eu acredito. Eu não vou olhar os outros ativos agora, mas eu comentei sobre isso mais cedo, tá? A ideia aqui agora é falar sobre liquidez de mercado e sobre posicionamento de stops, tá? Eu deixaria aqui até um comentário falando sobre. Porque isso aqui é uma coisa que eu aprendi, foi com o Luiz Ota, tá? E não tem problema nenhum falar isso aqui. O Luiz Ota, ele é um dos meus mentores. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da equipe dele lá, da equipe da Tradestar. Todo esse pessoal são um pessoal incrível, um pessoal genial, que trabalha com essa parte educacional. Então tudo que eu aprendi vem de lá, tem essa origem, né? Do Luiz, do Jackson, do Carlos. Todo esse pessoal, eu deixo um grande abraço para todos eles aqui nesse vídeo, tá? E, claro, fica de indicação para vocês que estão assistindo aí. Quem quiser se tornar membro da Trade tá aí, eu super indico, eu coloco minha mão no fogo por eles. São pessoas incríveis, pessoas realmente que estão dispostas a mudar a vida das outras pessoas. Tá? Então, tudo que eu aprendi foi com o Luiz. Então, uma coisa que o Luiz sempre fala é sobre tu medir o tamanho da liquidez. Por exemplo, eu quero entrar numa operação, mas eu não sei posicionar meu stop. O que que você faz? Você vem aqui, você mede o candle aqui, aí você projeta o tamanho desse candle para o outro candle, projeta para o outro candle. E aí você vai tentar pegar a média desse movimento aqui, ó. Ó, esse candle aqui ficou pequeno, então eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá, tá. Então se eu entrar numa, digamos, numa posição vendida aqui nesse candle aqui, ó, vermelho, eu obrigatoriamente a partir do ponto de entrada eu teria que colocar no mínimo essa projeção desse tamanho desse movimento, que é mais ou menos a média desses candles aqui. Teria que projetar tanto para ganho quanto para loja. E aí meu ganho ficaria aqui, ó. Então, com base nesse tipo de análise que o Luiz ele ensina pra gente, eu desenvolvi uma própria forma de analisar o mercado, tá? Eu vou fazer aqui mais um exemplo para vocês, para ficar bem claro como é que isso funciona. Vamos pegar esse movimento aqui, por exemplo, ó. Esse aqui, ó. Nós vamos medir o tamanho desse candle e vamos comparar com os candles anteriores, ó. É mais ou menos o mesmo tamanho, né? Desses últimos candles aqui. Então, meio que o tamanho dele, como esses candles aqui têm mais liquidez que os anteriores, eu tenho que operar com base nele. Então, se eu entrar aqui numa operação de venda nesse candle vermelho aqui, ó, se fechou aqui, o mínimo que o meu stop loss pode ficar é essa distância. E o meu take profit, né, meu stop gain tem que ficar aqui, ó, como alvo. E você vê que a liquidez que está tendo nesse mercado aqui, ó, nessas regiões, ela bate com o tamanho do candle, né, como alvo. Então, isso é uma forma de você pensar e estruturar sua operação de acordo com a liquidez que existe naquele momento no mercado. Então, com base nisso, muito tempo já operando o Dow Jones, eu consegui perceber que faz muito sentido isso e que existe uma variação de liquidez diária. Tem dias em que o mercado vai ter mais liquidez,
Ou seja, ele vai oscilar mais para cima e para baixo, né? Fazendo topos e fundos, com candles maiores e menores, né? Então tem dia que vai ter mais liquidez e tem dia que o mercado vai estar mais paradinho, que vai ter menos liquidez, que vai fazer uns candlezinhos menores, entendeu? Então, como se posicionar de uma forma nesses dias, que são dias diferentes, tem dia que tem liquidez, tem dia que não tem, como se posicionar de uma forma estratégica e segura que o seu stop vá ser pego, entendeu? Porque não adianta, aqui ó, esse mercado, por exemplo, ele tá oscilando aqui ó, 16 mil pontos. Não adianta eu entrar aqui numa operação de venda e colocar meu stop aqui ó, 16 mil pontos abaixo, porque ele não vai pegar. Ou então até mesmo aqui, ó, 11 mil, 12 mil, não faz sentido, 15 mil pontos, ó, não faz sentido. O take profit não vai pegar com base na liquidez que o mercado teve anteriormente, tá? Deixa eu pegar aqui minha canetinha Epic Pen, é mais fácil de eu dar essa aula. Pronto. Então, é isso que acontece. Aí essa liquidez aqui, ó, que acontece, se você entrar numa operação aqui e colocar o stop aqui embaixo, não vai pegar. Mesma coisa, se você fizer uma compra e colocar o stop acima, não vai pegar. Justamente por causa da liquidez. E aí o mercado vai ficar oscilando e a probabilidade dele pegar teu stop loss ou não acontecer nada, você ficar preso nessa operação é muito grande. Tá entendendo? Então, com base nisso, eu desenvolvi um estudo que nós vamos fazer agora, tá? Vou limpar aqui o gráfico. O que que eu faço? Eu vou apertar aqui Ctrl Y para abrir o separador de períodos, para separar o período de um dia para o outro, né? Então aqui a gente tem o dia de hoje, né? Que o mercado abriu aqui nessa linha vertical e fechou aqui hoje e já abriu aqui hoje novamente, tá? O que acontece? Dentro desse período aqui, se eu medir a liquidez, no caso, eu vou medir a liquidez a partir desse ponto aqui, ó, para trás, é o que me interessa. Desse ponto aqui para frente não me interessa, porque é o horário em que eu negocio. Hoje a abertura do mercado americano foi exatamente aqui, ó, nesse candle verde. Eu estava operando mais cedo. Eu sei disso porque eu estava operando. Então foi exatamente aqui. Então, como eu opero a abertura do mercado americano, a liquidez que eu vou medir é a liquidez anterior a essa abertura, porque a partir desse movimento de abertura aqui, você percebe que os candles ficaram maiores, né? Com mais liquidez, muito maiores. Então, o que que acontece? Olha só, compara o tamanho desses candles aqui, ó, desde a abertura do mercado às 7 horas, durante a madrugada até 10:30 da manhã, né? O padrão desses candles aqui é diferente do padrão que está agora. Só que o que que eu faço? Eu meço essa distância aqui, ó, desse fundo aqui, ó, dessa região, até a máxima lá do anterior, a última máxima do dia, né? E eu meço essa distância, ele tá dando aproximadamente 50 mil pontos, né? Ó, dá quase 50 mil pontos. Se eu colocar certinho aqui no pavio, dá 50 mil pontos, tá? Então, essa liquidez aqui de 50 mil pontos, para mim, é uma liquidez muito grande. Então, não faz sentido na minha cabeça, ó, eu tentar operar aqui nessa região aqui, ó, que eu dei um zoom agora, ó, que é daqui dessa linha para trás. Não faz sentido eu operar com payoff buscando 5 mil pontos, porque aqui, ó, você vê tá 10 mil pontos. Mas tem gente que iria operar aqui, ó, com 5 mil pontos. E esses 5 mil pontos, se eu medir um candle desse daqui, ó, só um candle desse aqui já dá 9 mil. Então a chance de eu fazer uma entrada e dentro de um único candle fazer uma oscilação e ele pegar meu stop de 5 mil pontos é muito grande. Então é um stop muito curto, 5 mil pontos para esses candles. Até mesmo aqui antes da abertura, ó, esse candle vermelho aqui, ó, 13 mil pontos. Então a própria oscilação dentro desse candle aqui provavelmente me tiraria da operação. Tá entendendo? Então para mim não faz sentido. Então eu consegui adaptar bem o operacional
para operar 10 mil pontos no momento que o mercado tem mais liquidez. Eu não coloco 20 mil pontos, porque 20 mil pontos fica longe demais. Se eu for medir 20 mil pontos, às vezes eu até consigo pegar operações de 20 mil pontos. Vai haver algum momento que isso vai acontecer, eu vou mostrar para vocês. Mas 20 mil pontos fica muito distante. Então eu coloco aqui 10 mil pontos, que aí fica uma margem interessante. Eu vou até marcar aqui, ó. Digamos que eu entre numa compra aqui, ó, nessa região. E meu stop fica 10 mil pontos abaixo, ou seja, ele fica por aqui, ó. E aí nós vamos arrastar aqui, ó, 10 mil pontos, fica por aqui. A mesma coisa para o take profit. O take profit vai ficar por aqui, ó. Então, deixa eu só medir aqui. É isso aí. Então o mercado vai ter esse range para ele operar, para ele oscilar, ó. Ele vai poder oscilar dentro dessa zona vermelha aqui, ó. Tá? Tanto pro lado do ganho quanto pro loss, mas ele tem esse espaço todo aqui para ele oscilar, ó. O preço ele pode fazer isso aqui, ó. Oscilar aqui dentro, ó. São 20 mil pontos de espaço para ele oscilar, né? De forma tranquila. Enquanto, se eu fosse fazer uma operação de 5 mil pontos, eu vou fazer aqui em cima, ó. Digamos que eu faço uma venda aqui, 5 mil pontos para cima, daria aqui, mais ou menos aqui. 5 mil pontos para baixo, daria mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Então, o range em que esse mercado teria para trabalhar seria um range muito menor, né? Seria esse range aqui, ó, tá? Seria um range de 10 mil pontos. Então, para mim, esse range aqui, ó, fica muito curto. Porque pensa que eu entrei na operação aqui, ó, nessa linha. Daqui o que ele oscilar para cima, ele já pega o meu stop, porque eu fiz uma venda. Tudo bem, da mesma forma que ele pode ir para o meu stop, ele oscilar, ele pode vir para o meu ganho. Só que eu tendo pouco espaço para ele oscilar, a probabilidade se torna maior dele pegar o meu stop. Daí o mercado não tem espaço para oscilar. E outra coisa que entra em detalhe também é a questão do tempo que eu tenho para reagir e interpretar o que está acontecendo. Então, eu tenho muito mais tranquilidade para me analisar e entender o que está acontecendo dentro de um movimento desse aqui, que eu tenho uma caixa de 20 mil pontos para oscilar o preço e eu entender para onde o mercado está indo, do que aqui. Aqui fica muito curto, então o tempo que eu tenho vai ser mais curto, eu vou ter que reagir de forma mais rápida para tomar uma decisão, porque o stop está muito curto. Eu não tenho esse tempo, entendeu? Então, essa é uma forma que eu tenho de analisar o mercado, tá? Deixa eu fazer a limpeza aqui desse gráfico agora. E a gente vai pegar outros exemplos agora. Então, numa situação dessa aqui, que a gente tem esse mercado, uma liquidez de 50 mil pontos na pré-abertura do mercado americano, que foi nesse candle aqui, eu vou buscar um operacional de 10 mil pontos, tá? Para ficar com esse range de 20 mil pontos, para ter essa oscilação ali dentro e eu poder conseguir acompanhar o mercado de forma mais tranquila. Se você pegar a média desses candles aqui, ó, da pré-abertura de mercado, ó, aqui, ó, foi 13 mil. Esse aqui, ó, que deixou para view, ó, foi 10 mil. Esse outro aqui, ó, foi 7 mil. Então, se eu pego aqui a média, mais ou menos, seria isso aqui, ó. Aqui, passou um pouquinho, tudo bem, passou um pouquinho, aqui ficou maior. Mas a média em geral, ó, dos candles que estão oscilando nesse período aqui, ó, a média deles é em torno aqui, ó, de uns 8 a 10 mil pontos, tá? Então, se eu for fazer uma operação de 5 mil pontos, é como se fosse 5 mil pontos fosse daqui para cá e daqui para cá. Dentro de um candle ele oscila e eu não tenho esse tempo de reação, ó. Pensa que o stop está dentro dessa varetinha aqui, ó. O stop loss tá aqui, o stop gain tá aqui. Dentro desse candle aqui, ó, ele vai oscilar, ou ele vai pegar um ou outro, e ele vai oscilar esse candle aqui de forma muito rápida. Qualquer oscilaçãozinha que ele fizer, ele já corre pro meu stop ou ele já corre pro meu gain. Eu não tenho nem tempo de pensar e reagir ao que tá acontecendo, porque a liquidez é alta. Tá entendendo? Agora, se fosse um range de 20 mil pontos, ó, vamos medir aqui, ó.
pouquinho mais acima aqui, ó. Olha a comparação, ó. O mercado tem muito mais espaço para ele movimentar, para mim pensar sobre a operação e reagir sobre o que está acontecendo aqui, ó. E esse candle aqui, ó, dentro desses movimentos aqui, ó, é um alvo que ele tranquilamente ele pode ser alcançado, ó, dentro dos alvos desse mercado, para que eu tenha um pouco de paciência e o mercado oscila vai pegar, ó. E se eu medir aqui, ó, 20 mil pontos, dá exatamente o tamanho do candle da abertura do mercado. Se eu fizer uma projeção a partir do rompimento, deixa eu tirar essa varetinha aqui. Se eu fizer a partir desse rompimento aqui, ó, vou pegar uma outra cor. Porque aqui foi um rompimento de um suporte aqui, ó. Se eu pegar a partir desse rompimento, medir o tamanho desse último candle aqui, que foi um candle de 20 mil pontos. Opa. Se eu medir o tamanho desse candle aqui, pegar e projetar a partir desse rompimento, se eu fizer uma operação lá, ó, ele pega meu alvo. Por causa que a liquidez, ó, ela é equivalente à média, mais ou menos a média dos candles que estão sendo feitos, tá? A partir desse momento. Isso eu aprendi com o Luiz Otto. Tem nem como dizer que não foi com ele, que isso aqui é a cara dele, tá? Então isso é o que acontece, tá? Aí, o que eu faria? Eu mediria, opa, vou pegar daqui. Eu mediria esse candle aqui, pegaria mais ou menos a média, ó. O tamanho desses candles aqui, eu comparo, ó, um candle com o outro, ó, e eu tiro mais ou menos a ideia do quanto que eu tenho que posicionar meus stops, tá? A partir daqui o negócio já fica absurdo, aqui já foi a fala do Trump, né? Então, mais ou menos isso aqui, ó, a média dos candles, tá? Para mim poder conseguir posicionar o meu stop gain e o stop loss. Entendeu? Agora vamos pegar um outro dia aqui. Um dia que o mercado tem menos liquidez. Esse dia aqui, deixa eu ver. O mercado oscilou 20 mil pontos. Deixa eu só ver qual é o horário que coincide aqui. Aqui é às 16h30, ali embaixo aparece. Então é como se fosse às 16h30. Deixa eu procurar aqui. Seria aqui. 16h15, 16h30. É nesse candle aqui, ó, o mercado abriu nessa situação. Ó. O mercado abriu nesse candle aqui, ó. Tá? Você repara que a partir dessa abertura desse candle, a liquidez ela aumenta, né? Só que se você pegar e medir, deixa eu colocar um pouquinho mais para frente aqui, ó. Vou pegar isso aqui, a abertura foi aqui, ó. Se eu pegar e medir mais ou menos a média que esses candles aqui estão fazendo, ó, o tamanho deles, ó. Se eu fosse me posicionar aqui nessa operação aqui, dentro desse candle aqui, eu iria procurar uma operação de 5 mil pontos. Porque eu iria medir essa liquidez daqui até aqui, na máxima. Foi um mercado que fez ali 33 mil pontos, quase 34 mil. Tá com uma alta liquidez? Até tá, mas não é algo tão absurdo. Quando eu pego o mercado entre 10 mil a 20 mil pontos de oscilação num dia, que seria isso aqui, ó, 20 mil pontos seria isso daqui. Aí eu já vou colocar um stop de 5 mil pontos. Então seria como se fosse isso daqui, ó, de stop e mais a outra metade dele de ganho. Seria algo assim, ó. Tá? Porque a distância daqui até aqui, ó, tá dando mais ou menos 5 mil, um pouquinho menor, na verdade. Deixa eu reduzir aqui. Na verdade, deixa eu colocar logo isso aqui como completo. 5 mil seria um pouquinho menor. Mais ou menos aqui. Um pouquinho menor ainda. Aqui. Isso. Aí essa varetinha aqui, ó, esse espaço teria 10 mil pontos para oscilar. Então, com base nesses movimentos anteriores, ó, eu sei que se eu fizer uma venda, ó, por exemplo, nesse candle aqui, ó, nesse candle vermelho, e eu colocar como alvo 5 mil pontos, eu sei que o próximo candle que abrir, ó, na hora que ele fechar, ele vai oscilar, mas ele não vai pegar meu stop loss e ele vai pegar meu ganho, tá? O ganho fica dentro de um range
que ele vai pegar. A partir do momento da abertura do mercado, eu vou operar isso daqui também, tá? Se eu jogar isso daqui, ó, tá mais ou menos a média também desses candles anteriores, só que a partir daqui ele tem mais liquidez, né? Mas mesmo ele tendo mais liquidez, eu vou buscar esse alvo com base na liquidez anterior que o mercado tá dando, tá? Aqui tá um pouquinho alta ainda, até seria interessante talvez entrar com um stop de 10 mil, ó. E aí eu estaria buscando 20 mil pontos, um pouquinho menor. Pelo menos aqui. É. Que daí, ó, se eu fizer a operação aqui dentro, pegaria, ó, tá? Então, liquidez acima de 20 mil pontos até 25 mil até 30 mil pontos. É interessante eu entrar com stop de 10 mil, porque a liquidez que quando abrir o mercado vai ser maior, tá? Então é interessante pegar isso. Agora, quando eu tenho um mercado que oscila aqui, ó, entre 10 mil a 20 mil pontos, aí eu posso entrar com um stop de 5 mil, que tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Tá, essa é a ideia. Deixa eu ver se eu acho um dia que tenha menos liquidez ainda, porque eu já operei dias que tiveram menos liquidez que isso. E eu sei que tem. Aqui foi que a gente olhou agora. Aqui 30 mil, tá grande a liquidez também. 20 mil. Tá, deixa eu ver aqui o horário que o mercado abriu. O mercado abriu nesse candle aqui, ó. Nesse, quase que uma espécie de doji, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu achar o lugar onde eu tava. Aqui, era aqui que eu tava. Então o mercado, opa, ele abriu exatamente aqui, ó. Nesse candle, tá? Aí se você vem e pega aqui essa varetinha e mede mais ou menos a média desses candles aqui, ó. Tentar pegar aqui, corrigir um pouquinho mais aqui. Corrigir um pouquinho mais aqui. É mais ou menos isso aqui, ó. Se você for comparar a liquidez, ó, dos candles anteriores, ó, para mais e para menos, é mais ou menos isso, tá? Então essa distância aqui, ó, 10 mil pontos, tá entendendo? Então, se 10 mil pontos é um movimento que tá oscilando, deixa eu ver daqui até lá em cima. É, o mercado tem bastante liquidez aqui nesse dia, na verdade. Não é pouca. Então aqui é um dia que também seria um stop de 10 mil pontos. Então seria o dobro dessa varetinha aqui. Seria algo assim. Então aqui, nessa abertura de mercado, a gente já sabe que o mercado abriu aqui. Eu iria posicionar, se eu fosse entrar numa venda, ó, eu teria que operar com base nesse tamanho aqui, ó. Se eu entrasse vendido aqui, ó, na abertura do mercado, e ele oscilasse, ele não iria pegar meu stop loss lá em cima, ele viria pro stop gain, dependendo do ponto em que eu entrasse, mas ele teria mais espaço para oscilar. Eu quero realmente achar um dia que o mercado teve pouca liquidez, tá meio difícil achar, mas eu vou achar. Porque todos esses dias o mercado tá tendo muita liquidez. Querendo ou não, tá tendo muita liquidez. Desde o dia da fala do Trump lá, que ele falou sobre o mercado não tá performando bem e tudo mais. Aqui, ó, aqui ele oscilou 20 mil pontos. Aqui é uma baixa liquidez, ó. Você vê que o mercado tá meio lateralizado aqui, ó, dentro dessa região. Daqui, ó, da máxima, da mínima para outra máxima, ele oscilou 22 mil pontos. Então, aqui nessa situação, eu entraria buscando um stop de, deixa eu só acertar aqui, 5 mil pontos. Deixa eu dar um zoom. Então, o mercado abriu exatamente nesse candle aqui, ó, tá? Se eu medir, pegar a média dos candles anteriores aqui, ó,
Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aqui, tá? Então se eu pego mais ou menos essa média aqui, ó. Eu medi ela aqui, ó. 3.800 e poucos pontos. Então daria de eu buscar uma operação de 5.000 pontos aqui. Aí 5.000 pontos, ó. Seria mais ou menos isso. Pra loja, né? 5.000 pontos, um pouquinho menor. Seria mais ou menos isso aqui. Aí pra loja e pra game. Se eu for pegar uma varetia completa, seria isso aqui, ó. Pra liquidez que tá tendo nesse momento aqui do mercado, ó. Na hora que o mercado abriu, ó. Se você pega o tamanho dessa varetinha aqui, ó, projeta, ó. Dá mais ou menos o tamanho desse candle aqui, que foi o que oscilou dentro desse mercado. Então, meio que me dá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui isso aqui. Ele me dá aqui, ó, um range, que é o tamanho dessa caixa aqui, ó. Que varia desse ponto até esse ponto aqui. Ele me dá esse range aqui, ó, que tá mais ou menos o tamanho desse candle. Para ele operar aqui dentro e não pegar meu stop. Mesmo o mercado tendo essa liquidez aqui, ó, de subir e descer. E esse range aqui, ó, esse candle é mais ou menos o tamanho desse próximo candle aqui, ó. Então, digamos aqui que o mercado, logo na abertura, que geralmente o que eu vejo aqui que aconteceu foi isso, ó. Ele abriu aqui, ó, esse candle. O mercado subiu lá em cima, fez esse pavio até lá a máxima, voltou, fez o pavio aqui, voltou e fechou bem aqui, ó. Eu vejo que esse candle fez foi isso. Então, ele fazendo isso, se eu consigo ver aqui, ó, um sistema de vazão nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, se eu conseguir ver um sistema de vazão e eu faço uma venda mais ou menos por aqui, o meu ponto de entrada ficaria aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Deixa eu só corrigir isso aqui. Ó, se eu fizesse uma venda por aqui, meu ponto de stop loss ficaria ali, meu stop gain ficaria aqui. Então o mercado poderia oscilar aqui dentro, ele não iria pegar, ó, minha operação. Porque ficaria protegida, porque eu tô tirando a média exatamente com base na liquidez que o mercado tá dando naquele momento. Tá entendendo? Então, meio que eu já peguei esse padrão de tanto operar o mercado, tanto operar. Eu percebi que no dia que o mercado tem mais de 30.000 pontos de oscilação para 30, 40, 50, eu tenho que buscar um range de operação aqui, ó, que seja o dobro desse anterior aqui, ó, tá? Então seriam, opa, puxa, eu fechei sem querer. 20.000 aqui, um pouquinho mais. Ó, isso aqui seria 20.000. 20.000, enquanto metade disso aqui é 10.000, tá? Então, no dia que o mercado oscila aqui, ó, essa média aqui, ó, de 20.000 pontos, ó, eu posso colocar um stop de 5.000, porque eu vou ter um range de 10.000 para ele oscilar aqui dentro, ó, dentro dessa liquidez aqui, ó. Porque os candles anteriores, eles não estão superando o valor aqui, ó, de 5.000 de oscilação. Então, quando o mercado americano abrir, ele vai abrir com mais liquidez ainda. A média dos candles aqui, ó, não tá dando nem 5.000 pontos aqui, ó, se você medir, ó. Ó, desse candle, dos candles anteriores, ó, abertura. Ó. Não tá dando nem a metade disso. Mas mesmo assim, ele tá oscilando dentro desse range de 20.000 pontos. Então, esses 10.000 pontos aqui, ó, é tranquilo para operar, porque ele é metade desse movimento completo aqui, ó. Tá entendendo? Ó. Ele é essa projeção aqui, ó, ele é metade, ó, desse movimento que o mercado tá trabalhando. Que seria, deixa eu apagar essas outras aqui, exatamente esse range aqui, ó, completo. Pegou a ideia? É assim que eu posiciono meus stop, tanto por gain quanto por loja, com base na liquidez que está aparecendo naquele dia. Eu não vou ficar inventando o stop, tipo, eu acho que aqui tá bom de eu posicionar meu stop, eu acho que ali tá bom de eu operar meu stop. Não, eu deixo o mercado dizer para mim onde tá bom de eu posicionar meu stop ou não. Eu mesmo não fico inventando da minha cabeça onde eu acho que eu tenho que colocar o stop. Não, eu não faço isso.
Eu olho a liquidez do mercado, entro na operação e eu entro com base na liquidez que está tendo aquele dia. Vou dar um exemplo de como as pessoas fazem. Digamos aqui nesse candle aqui, ó, desse candle da abertura do mercado. O mercado tá oscilando aqui. O mercado vem aqui em cima. A pessoa fala, eu vou entrar aqui numa venda. E a pessoa vai, eu vou posicionar aqui 2.500 pontos de stop loss. Um stopzinho pequeno. Porque ela é scalp, ela gosta de fazer scalp, é essa oscilação aqui, ó. Então eu vou operar aqui 2.500 pontos. Aí o mercado começa a subir aqui, ó. E ela já tá vendida bem aqui, ó. Ela já tá vendida aqui. E aí o mercado começa a subir, ó. Vai lá e pum, pega o stop dela. Putz, eu sabia que era compra, agora eu vou comprar. Aí a pessoa compra bem aqui, ó. Aí ela coloca o stop dela curtinho aqui, ó. Aí o que que o mercado faz? Pum, volta, pum, pega o stop loss. Puta merda, eu sabia que era venda. Agora eu vou vender. A pessoa vai e vende lá. Aí posiciona o stop de novo aqui em cima. Aí, depois de talvez ter dado uns 2 loss, aí ela vai caminha pro gain aqui, ó. Pegou o gain aqui. Nossa, agora sim. Agora eu sabia que era venda, agora eu vou vender de novo. Aí ela vende aqui. Aí o mercado tá oscilando, ele oscila. Como o stop dela é pequeno, ele volta aqui em cima de novo, tira o stop dela de novo. Aí já fica 3. Já tomou 3 lojas pra um gain, tá 2 negativo. Ela, putz, eu sabia que era compra. Aí a pessoa compra e o mercado derrete lá pra baixo. Pum. Tomou 4 lojas no dia, um ganho, já tá 3 negativo. E assim a pessoa vai. Porque ela tá operando com base num stop pré-definido que ela tem, sem olhar a liquidez do mercado que tem naquele momento. Ou então existe um outro caso também que acontece. O mercado abre bem aqui, ó, nesse candle, ele sobe e faz um candão aqui verde, né? Pô, vou comprar. Comprei aqui, comprou na máxima do mercado. Aí ela, com base nos meus dados, aqui, eu vou fazer o que? Eu vou pegar uma Fibo, vou puxar esse movimento aqui, vou colocar meu stop abaixo do 61 aqui da Fibo. Vou colocar meu stop bem aqui, ó. Pá, tá protegido aqui a operação. Meu ponto de entrada foi aqui. Meu ponto de entrada foi aqui. Meu stop gain vai estar lá em cima. Lá em cima, o dobro lá. Ou às vezes a pessoa nem coloca o dobro, ela coloca 2 para 1 aqui, ó. Vou colocar o stop dela lá em cima, gigantão. Aqui foi 8.000, ela vai colocar lá 16.000, mais ou menos aqui, ó. É isso que a pessoa vai fazer. Aí ela não se atenta a esse detalhe que o mercado está oscilando em torno de 10.000 pontos, né? Ela colocou aqui um stop de 8.000, sendo que deveria ser 10 aqui nessa situação, né? E a pessoa, como ela colocou o stop dela lá longe, o break-even dela seria a metade desse movimento. Então, o break-even dela seria aqui, ó. Se o stop dela fosse de 10.000 pontos, se eu medir aqui o tamanho de 10.000 pontos, é um pouquinho maior que isso aqui, ó. Mais ou menos aqui. Deixa eu medir aqui o tamanho, ó. Pra dar certinho. Aqui, isso aqui é 10.000 pontos. Isso. Se ela tivesse olhando essa situação de liquidez do mercado, ela tivesse feito a compra exatamente aqui, ó, o mercado teria subido e ela teria colocado o stop no 0 a 0 na hora e ela não teria tomado um prejuízo. Tá entendendo? Agora, como ela fez, estruturou a operação dela com base em vozes da minha cabeça, aquilo que eu acho que eu devo fazer, ela não se atentou à liquidez do mercado e ela estruturou uma operação de uma forma em que é desfavorável para ela mesma, porque ela fez um operacional de 2 para 1. Tá entendendo? Achando que o mercado ia subir e pegar o alvo dela lá. E o que aconteceu? Voltou e pegou o lote dela. É exatamente isso que acontece. Então eu percebi isso com o tempo e com aquilo que o Luiz me falou lá atrás, eu fiquei com isso na cabeça, martelando e desenvolvendo isso. Até que eu consegui perceber isso. Tipo assim, não é que eu não tomo stop loss, eu tomo. Mas depois que eu passei a medir essa liquidez e a interpretar o mercado dessa forma,
Eu passei a tomar menos stop loss e passei a tomar mais 0 a 0, mais break-even. No momento em que eu comecei a ter mais 0 a 0, quando eu tomo um stop loss no 0 a 0, eu me dou a possibilidade de operar mais, de entrar em mais operações. Então, quando eu faço isso, eu não tomo um prejuízo de tomar um loss. Quando eu dou gain, mesmo que eu tenha tomado vários 0 a 0, mas quando eu dou gain, faz uma diferença muito grande, porque eu evitei de perder. Eu evitei o loss. Então, o trade, basicamente, ele se baseia em evitar perdas, controle de risco, controle de percas. Então, é sobre isso, entendeu? Às vezes as pessoas ficam chateadas quando a gente fala, eu poderia ter ficado positivo nessa operação. Eu não sou profeta para adivinhar se ia ficar positivo ou não. Depois que a operação já foi, é fácil falar. Na hora que tá acontecendo ali, eu tenho que pensar em me proteger, não importa o que vai acontecer. Eu tenho que colocar a operação no 0 a 0 depois de 50% positivo, 50, 60%. Porque daí eu já tô garantido, eu tô protegido. E aí até fica com a cabeça mais tranquila para te continuar operando, porque você já tá sem risco naquela operação. E tu tendo essa média, tu tendo essa ideia aqui dessa liquidez, dessa oscilação que o mercado faz todo dia eu meço o movimento do mercado, todo dia eu olho as médias móveis, todo dia eu refaço o meu lote e refaço aqui meus stops com base na liquidez que está tendo aquele dia. Porque dessa forma eu me torno mais assertivo. E eu não fico inventando ideia na minha cabeça onde posicionar o stop gain e o stop loss. Porque quando eu fico inventando, muitas das vezes eu invento errado. Tá entendendo? Eu penso uma coisa, mas o mercado não me deve nada. Às vezes eu quero que aconteça essa situação do mercado e não é isso que o mercado quer fazer. E eu não me adequo ao mercado. Eu fico pensando que o mercado tem que se adequar a mim. E não é. É eu que tenho que me adequar às características do mercado. E aí muita gente fica chateada porque ela fica tentando adivinhar onde o mercado vai. E eu não fico tentando adivinhar onde o mercado vai. Eu vou junto. Eu meço a liquidez do momento, do movimento, e para onde o mercado for, eu vou junto. E por eu estar dentro desse padrão, dessa liquidez, a probabilidade de pegar meu ganho é maior. E quando a operação fica positiva, eu coloco logo no 0 a 0 quando anda metade. Porque eu sei que dentro dessa liquidez o mercado pode voltar. E se ele voltar, eu não vou ficar negativo, porque vai pegar meu 0 a 0, porque eu sei dessa liquidez. Entendeu? Então, eu espero que fique clara essa aula. Essa aula foi uma aula que foi pedida pela Ikizane. Então fica aí meu abraço e muito obrigado por ter essa dúvida e por mandar mensagem para mim. Então eu tô respondendo a essa dúvida da Ikizane, tá? Eu peço para que vocês que assistam os vídeos aqui do canal e façam esse tipo de pergunta igual a Ikizane fez. Porque daí eu vou poder estar tirando a dúvida de vocês e poder estar ajudando vocês a tirar suas dúvidas, a corrigir seus problemas e seus erros, né? Então, tipo assim, isso é um ponto muito positivo, tá? Fazer essas perguntas e pedir para eu gravar um vídeo assim é muito bom. E eu fico feliz em ajudar, tá? Todo mundo aí. Aqui eu quero criar uma comunidade de trade e assim, aqui o que a gente ganha é conhecimento, tá? Aqui eu não cobro nada de ninguém e a minha preocupação principal é informar uma comunidade, não é ainda ter renda aqui, tá? O meu objetivo é educacional, mas lá pra frente eu vou pensar em abrir um curso, abrir uma mentoria para vocês, mas é coisa mais lá pra frente ainda, tá? Então podem ficar tranquilos, questão a isso. Tá, vocês podem se perguntar, tirar dúvida, conversar, mandar mensagem para mim, mandar áudio, mandar vídeo. Fique à vontade, tá? Sintam-se em casa. Então, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.